Adriana tá entrando. Oi, Dri. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem? E você? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, eu não tô vendo você inteira. Sobe um Ah, pouquinho tua câmera, mas tá ótimo. ah. Tudo bem, Rê? E você? Tudo jóia, tudo em ordem. O pessoal tá entrando. A Fê, Beluso. Bom, vamos começando enquanto o pessoal desce, a Clara. Adriana, queria agradecer você por ter aceito o nosso convite, né? Para quem não conhece, o nosso grupo Expansões em Psicanálise surgiu em 2017. E a ideia é promover espaços para a gente conversar sobre psicanálise, né? No geral, a gente escolhe um tema e aí convida alguém para conversar sobre esse tema, sempre num viés psicanalítico. E aí, em março, agora, a gente teve um evento, Patologias Graves, foi bem no comecinho, um pouco antes aí da quarentena. Estava conversando com a gente, foi a doutora Ana Paula Marquezine e a Marta Prada, lá do JEP Campinas, né? E foi um evento muito interessante, como tem sido todos os eventos que a gente realiza. E aí, na nossa programação de maio, a gente tinha um cinema e psicanálise com você, né, Adriana? É. Certo, a data, o filme. Aliás, no ano passado, no final do ano passado, a gente já tinha programado as atividades do ano todo, né? E aí tinha uma pandemia no meio do caminho, né? Acho que esfregaram a nossa cara que, ó, né? Vocês não controlam muita coisa, assim, né? Pois é. E aí a Aham. gente pensou nesse formato, né? Uma coisa muito nova, mas eu acho que agora mais do que nunca é importante a gente ter um espaço para conversar, né, Adriana? Assim, Uhum. para pensar, para refletir, a gente ficar junto virtualmente, né? E É, poder aí digerir juntos tantas angústias aí que a gente está vivendo, né? São tempos difíceis. sim. Bom, e aí o estímulo que você sugeriu para a gente conversar foi o documentário Janela da Alma, que é belíssimo, né? Do João Jardim e do Walter Carvalho, para a gente começar a pensar. Bom, estamos com 53 pessoas, vamos começar, né? Eu estou aqui então com a Adriana Nagali de Oliveira, que é psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e do JEP Campinas, e coordenadora de grupos de estudos de bio em Campinas, em Piracicaba, há bastante tempo, né? Bom, eu estudo bio com você faz uns 10 anos, né? E aí, Tá vamos ótimo. começar. Estou curiosa aí para a gente, né, ver quais são as ideias aí que você vai apresentar para a gente. Tá. Bom, primeiro te agradecer, Rebeca, te agradecer pelo convite, agradecer ao Grupo Expansões, né? A Jussara, a Carol, a Silmara, o Lucas, né? Que são pessoas que eu tenho guardado em mim com muito carinho, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar as minhas ideias, tá? E, por incrível que pareça, eu pensei uma coisa agora, né? Eu escrevi sobre expansão. Olha que engraçado, né? Não à toa, convidada pelas expansões, eu escrevi sobre expansão, né? Que, na verdade, foi o que o documentário me tocou, né? Então, você já falou do Walter Carvalho e João Jardim, que são cineastas maravilhosos, né? E que trouxeram, então, para a gente, espero que todos tenham tido a oportunidade de assistir o documentário, que trouxeram cientistas, artistas com uma condição intuitiva incrível, né? Para falar sobre a janela da alma, né? O que é essa janela da alma, né? E Metáfora, né? hoje aconteceu uma coisa tão interessante que eu estava vendo uma rede social e uma amiga minha postou uma foto que era uma pessoa de máscara. Eu ia até brincar, aparecer com a máscara aqui, fundamental para nós, né? E está escrito assim na frase: os olhos, mais do que nunca, precisam ser sinceros. Olha que interessante, né? Sim. Olhos sinceros, né? E aí eu fiquei pensando,
Como que um olho pode ser sincero? Né? Então, existe alma nesse olhar? Né? Como que existe alma no olhar? Né? A alma parte do significado que eu dou a partir daquela experiência do que eu vejo. Né? Então, o olho é um órgão sensorial que vai captar imagens fundamental dos órgãos sensoriais que nós temos. Eu acho que é incrível para a formação de imagens dentro do psiquismo, mas eu, com a minha condição psíquica, é que vou dar o sentido para aquilo que eu observo, para aquilo que eu vejo. Né? E essas imagens, então, que eu vou captar, podem se transformar em sonho, fantasia, expansões, não à toa, né? Pensamento, que tem a ver com a composição do psiquismo, né? Como o psiquismo se compõe. Isso, exatamente, exatamente. Então, aí a gente pode pensar que eu dando sentido e significado, eu estou recheada de emoções. Então, existe um psiquismo que pode ter emoções como nesse documentário, de alma, de amplitude, de amor, de condição de pensar, que prevalecem sobre outros aspectos do psiquismo que também existe, que é a morte, o ódio, a inveja. Alma é vida, é atividade de vida, mas também existe no psiquismo a morte, né? Porém, num psiquismo saudável, a vida vai prevalecer sobre a morte, né? Então, como você fala. É a transformação que a mente vai fazer daquele olhar. Até tem uma frase, acho que logo no início do me fez pensar, né? Eu não me lembro do nome dele, mas é um mocinho de óculos. Ele fala: não conhecemos as coisas como elas são, mas mediado pela nossa experiência, né? Então, a mente como algo vivo é o que vai dar a conotação, é o que vai dar a experiência para o que a gente olha, né? Isso. E aí, se esse mundo interno, como você falou, né, mediado pela forma que a gente observa, recheado de emoções, de amor e ódio, eles falam muito sobre a questão do foco, né? Como seria esse foco, né, que ali no documentário aparece muito, representando como metáfora também o nosso foco interno, né? Como que ele poderia proceder, né, dentro da mente? Quer dizer, o que é uma mente com foco? E aí Aliás, a maioria das imagens eram desfocadas, eram né? Imagens até desfocadas. muito bonitas, né? Mas aquela coisa da lente desfocada, né? É, E aí eu pensei em 4 questões que, óbvio, muito, né? Que, enfim, eu pensei nessas questões e aí 2 delas eu sei que são conceitos dele, que é a visão binocular, né? E a questão do ponto de vista sobre um determinado fato sendo olhado por vários vértices, né? Essas são 2. Aí tem outras que eu pensei em espaço e tempo. Mas o que seria essa visão binocular? Quer dizer, a capacidade que eu tenho de ver a realidade como ela é, ver, né, pela minha consciência, e ao mesmo tempo ter essa condição de olhar dentro de mim. Essas emoções que eu carrego dentro de mim. Né? Então, é essa visão binocular. Eu olho fora, olho dentro. Olho por vários vértices o mesmo fato, né? Sobre vários ângulos. E tem 2 outras questões que eu fiquei pensando também, que é o espaço e o tempo relativo ao olhar. Se eu estou muito grudada em alguém, eu não enxergo, né? E se eu estou muito longe de alguém, eu também tenho muita dificuldade de enxergar. Muito Né? longe, acho que são as idealizações daí, né, Adriana? Olha, muito longe é o espaço para a gente daí colocar entre, né, as idealizações, né? perfeito. Muito Rechear perto a esse gente enxerga espaço. coisa demais, assim. Isso, né? E o muito perto, então, pensando no que você está falando, seria algo muito fusionado, né? Muito grudado no outro, eu e o outro nós não nos discriminamos, né? Então, essa é a questão do espaço e a questão do tempo. Porque a questão do tempo também é interessante, porque está ligada ao passado e ao futuro, né? Qual é o meu fora de foco na questão do tempo? Se eu estou no passado ou se eu estou no futuro. Se eu estou tentando agir
de uma forma controlar para ter um resultado no futuro, eu não estou no presente, eu não estou autêntica, eu não estou comigo mesma, né? Eu estou distanciada de mim, fora de Ou foco. se eu, fora de foco, ou se eu vivo situações no presente à luz de experiências do passado, né, Adriana? Exato. Também, né? Que é um pouco a questão das transformações lá do Bion, né? Eu vivo o presente à luz da experiência do passado, então também está fora de foco, né? Está fora de foco, né? Então, depois desses 4 elementos que eu fiquei pensando sobre o foco, me ocorreu uma outra questão, a virtualidade, né? Porque a gente está falando de virtualidade interna. Quando você falou desse espaço muito grande e eu preencho de coisas que eu crio, né? Alucinações, fantasias onipotentes. Então, esse espaço enorme, ele está preenchido de virtualidade. Quer dizer, o que é virtualidade? É um mundo interno, recheado de experiências, de coisas que eu tenho, mas que não são reais no sentido externo, não é uma realidade externa, é uma realidade psíquica, né? É um mundo virtual, psíquico. E nós estamos aqui no mundo virtual, né? Esse mundo virtual eu controlo como? Bom, né? Pentei o cabelo, coloquei uma florzinha ali atrás. Né? Tá controlado, ó, né? É um virtual controlado. E dentro da mente, né? Quer dizer, eu posso ficar tomada por questões virtuais também e me distanciar dessa realidade. Então, eu também posso, de alguma forma, estar distante de mim, de novo fora de foco, por essa questão de virtualidade, né? Desse mundo recheado de emoções que eu coloco no outro. Ver o outro virtualmente é não ver o outro, é ver através dos meus óculos, né? Que estão mediados Com pela as minha experiência. distorções, com as distorções do nosso mundo interno aí, né? Isso. Então, como você falou, desejos antigos que tomam a minha mente, fantasias que vão tomando a minha mente, né? Então, o Freud fala uma coisa linda, né? Do estranho, né? Então, esse é o estranho em mim, né? Quer dizer, é algo que tá ali, que eu também não conheço, eu não sei que eu tô fazendo isso. De repente, eu faço sem saber que fiz, não é? E aí, ter consciência disso, de que existe esse estranho em mim, é o foco, né? Psíquico. Quer dizer, eu consigo focalizar quem eu sou. Isso, através disso, né? Através do reconhecimento dessas presenças que eu tenho dentro de mim. Fantasias, fantasmas, demônios, coisas esquisitas, sentimentos, enfim. Só que olhar para isso é realmente muito sofrido, né? Tem uma frase, eu não lembro de quem, no documentário, que fala: conhecer parte de um incômodo, né? Isso é do documentário. Então, para eu conhecer a mim mesma, eu vou me incomodar. Olhar essas coisas, né, sem fora de foco, vai me incomodar. Mas aí eu tenho que ter tolerância. A única coisa que permite com que eu alcance essa possibilidade de enxergar isso é a tolerância que eu tenho para poder me ver como sou, né? Não sou a sempre penteada com florzinha no fundo, né? Então, para observar isso, eu tenho que aguentar essa experiência, né? E aí, então, tendo a tolerância, eu consigo ir adiante, criar, né? Como a gente viu no documentário, mas com uma intolerância, eu tampono tudo isso, breco o meu desenvolvimento, né? E aí tem um poeta grego que fala assim, né? O Píndaro, ele fala: o homem não é senão a sombra do seu sonho, né? Bom, como é que a gente faz, né, para ter essa mente? Oi? Oi? Interessante essa frase, né? O homem é como que é a sombra do seu sonho. Sombra do seu sonho. Não é lindo isso? Um poeta grego, né? Enfim. E aí eu pensei, como que eu consigo ter mente própria, ser livre, como eu consigo ficar no presente, como eu consigo pensar, né, e não ficar invadida por esse mundo virtual interno. O que me faz estar agora como Adriana, né?
claro, recheada de mil experiências com você, recheada de você, você de mim, né? Mas como que a gente pode estar sendo a gente mesmo, né? Aí tem uma história muito bonita, não sei se você conhece, que chama Experimento do Penhasco. Ouviu falar disso? Não, não Ai, é conheço. muito Conta bom. pra gente. É, tá no livro do Grotstein. Depois eu posso dar referência se alguém se interessar, mas é um experimento fantástico. É assim, fantástico, né? Para a gente usar como modelo. É um bebê de um lado e uma mãe do outro. E aí tem uma ponte de acrílico, uma tábua de acrílico, e esse bebê vai em direção à mãe. Só que embaixo, metade do caminho, ele está apoiado sobre uma mesa. Então o bebê está olhando aonde ele está engatinhando. Na outra metade, para chegar até a mãe, aquele acrílico não dá mais a sensação de segurança. E ele para e olha para a mãe. Aí é o continente materno, né? Aí é a mãe. Se a mãe está Experiência. ameaçada, Se a mãe está ameaçada, esse bebê para e não consegue ir adiante. Ele depende dessa mãe que dê essa continuidade para que ele se aproxime dela ou que realize o desejo dele. Se o olhar dela é de confiança, de incentivo, né, de segurança, ele vai, né? É um experimento, ele vai. Aí eu pensei em 3 elementos, então, lendo sobre essa história do penhasco visual, o experimento do penhasco visual, nos 3 elementos fundamentais, né? 3 que eu pensei, tem milhares. Eu Uhum. pensei no analista, na mãe, ou no pai, né? E na esperança. Né? A analista e o casal parental, enfim, né? Você está ali com o analista, entrando em contato com angústias tão profundas, né? Para poder botar algum foco. E o analista, ele tem que ter uma condição segura de confiar que a observação da verdade é fundamental, por mais difícil que ela seja, por mais que a gente não saiba em que lugar a gente está pisando, né? Usando isso como metáfora. Atravessar uma escuridão para poder chegar em algum lugar sem saber. Você tem que ter a presença de alguém, dessa mãe do experimento, desse analista, para a gente poder se olhar, estar perto da gente mesmo, e que gera uma condição desse terceiro elemento que eu pensei na esperança, que é exatamente aquela mãe tá ali esperando pelo bebê. Né? O analista está ali, de alguma forma, esperando que algo surja junto do seu analisando. Então, a esperança como um elemento de continuidade, de poder entrar em contato consigo mesmo e com o foco. Né? Então, para atravessar a escuridão, eu acho que a gente precisa dessa companhia, né? Dessa companhia não só viva, mas dessa companhia que acredita que seja possível. Né? E aí o Manuel de Barros fala uma coisa linda no documentário, né? Que ele diz assim, não é do olho que vêm as coisas, mas elas aparecem de dentro, né? Então, Tem essas essa frase, experiências são de dentro. são de dentro. Tem Tá. essa frase dele e do Hermeto Pascoal também, que ele fala num determinado momento que tinha hora que ele queria ficar cego temporariamente, porque ele achava que o olho às vezes atrapalhava, né? No sentido de se livrar desse recurso e para poder ficar voltado mais para a experiência interna, né? Claro. Lindo, lindo, né? Então eu tenho que me cegar para aquilo que está fora, para conseguir entrar em contato com o que está dentro, né? É bonito isso que você falou, né? Se eu estou inundada de imagem, ele fala isso, né? Inundado de imagem e de estímulo externo, eu não consigo olhar dentro de mim, né? Eu estou sempre com o referencial externo, né? Você já me fez pensar um monte de coisa, mas aí fala, você fala. Não, eu estava pensando nisso que você fala da visão binocular, né? Do fora e dentro, né? Talvez
como algo será que a gente pode pensar assim? Então, a gente consegue ajustar o foco se a gente tem esse contato, esse olhar mais profundo com quem a gente realmente é, ao mesmo tempo, esse olhar para a realidade, né? Então, será que a gente pode pensar que o foco, a tentativa de foco, não sei se a gente consegue um foco exato, né? Mas, assim, esse contato com o meu mundo interno, que eu sei das minhas angústias. Hoje, por exemplo, eu estava um pouco mais ansiosa. Falei, nossa, mas estou meio esquisita. Falei, eu acho que é porque à noite vai ter a live e é uma experiência muito nova, né? Então, isso, né? De se conhecer e tolerar e, ao mesmo tempo, com esse pé na realidade. A gente consegue, sei lá, fazer algum foco. E depois desfoca de novo, né, Adriana? Então... Exato. E sabe uma outra coisa que me tocou muito no documentário? É que aquele fotógrafo cego, ele tem um espelhinho, ele carrega um espelhinho. E ele fala de uma coisa tão linda, que é assim, que aquele espelho está ali para que a pessoa que está sendo fotografada possa se ver para acalmar a angústia de não ser visto. Que ele não conseguiria ver. Então, essa angústia, né, essa necessidade que a gente tem de ser visto, né, de ser notado, que isso vem lá dos processos iniciais, né? Da Sua Majestade o bebê, como o Freud falava, né? Do bebezinho que está lá dançando na frente do pai e da mãe, para ser notado, para ser visto nas necessidades, nas potencialidades, não é? Que é de alguma maneira constitutivo, né, Adriana, esse olhar. Como é que esse olhar acontece, né? Assim, de que forma que esse olhar acontece, né? Que aí a gente pode até pensar que esse desamparo, essa falta, que pode ter sido vivida tanto constitucionalmente, por exemplo, eu posso ter uma mãe continente, um pai legal, uma pessoa que olhe para mim, que me dê atenção, porém eu, com aquela prevalência do meu ódio, minha inveja, minhas raivas, eu também destruo isso. Eu não sou capaz de me sentir alimentado pelo que me oferecem. Tem esse lado, né? Ou também eu não tenho, por um azar, eu não tenho um continente seguro. Quer dizer, isso vai lá na frente causar, claro, vai causando estrago, mas vai aparecer dessa forma narcísica, né? Onde eu preciso, então, o tempo inteiro ser visto e notado, né? Nas minhas potencialidades. E aí vem aquele depoimento lindo também, que eu adorei, da cineasta, que fala que ela é estrábica, né? E ela fala do quanto o olhar materno faltou, porque ela via no olhar da mãe a representação do fracasso, né? Dela ser um fracasso. Então ela não conseguiu ver na mãe, ou a mãe não conseguiu ver nela, uma garota com potenciais. A mãe não se encantou por ela, né? Não teve esse encanto, esse apaixonamento, que é uma narcisificação até necessária, né? Assim. Exato. E aí ela tem aquela frase assim, Rebeca, que ela transformou cinza em joias, né? Como que ela transformou cinza em joias, né? Porque ela fez um filme belíssimo, aí ela foi vista pelo público, porque o filme tem a ver com uma criança defeituosa. E o incrível disso também é que depois que ela fez a cirurgia do estrabismo, ninguém notou, né? O estrago foi interno, né? O dano que ela viveu, depois ela fala isso, o dano foi interno, né? Então, e aí acho que esses filmes com essa tentativa de transformação dessa experiência. Aí é aquilo que você falou da capacidade interna, né, Adriana? O que cada um tem dentro predominantemente, né? Ela conseguiu transformar isso, né? E, enfim, a gente poderia falar mais coisas, mas aí, para terminar, eu queria falar e conversar com as pessoas, eu queria falar daquela poesia da Clarice Lispector que me encaixou como uma luva depois que eu vi esse documentário e o depoimento dessa cineasta, né? Posso falar? Posso Pode. ler? Olha que lindo! Então, a Clarice fala assim:
uma das coisas que aprendi é que se deve, apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes, é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeita, foi a criadora de minha própria vida. Foi pelo apesar de que parei na rua e fiquei olhando para você enquanto você esperava um táxi. E desde logo, desejando você, esse teu corpo que nem sequer é bonito, mas é o que eu quero. Mas quero inteira, com a alma também. Por isso, não faz mal que você não venha. Esperarei quanto tempo for preciso. Não é lindo? Muito lindo. Né? Muito lindo, apesar de... E acho que reúne tudo, né? Nessa poesia, né? Porque é fora, né, que são as situações aí concretas, e o dentro, que é o apesar de, não é? Assim, é o que cada um faz com aquilo que é tanto interno quanto externo, né? Sim. E não importa o que você seja, ele é principal, e uma coisa fundamental, eu te espero, né? Então, a gente nunca está pronto, a gente nunca vai estar terminado, né? A gente vai estar sempre em processo. Então, alguém que nos espere, seja quem for, né? Um colega, um amigo, as famílias, esperar, né? Esperar que a gente possa ir se compondo como humano, né? Porque a necessidade do perfeito, do ideal, vai romper os laços, né? E vai promover um mundo de profunda solidão. Então, o São João da Cruz, que é um poeta que o Bion tanto usou, né? Assim, para poder experimentar as coisas, disse assim um dia, ele foi preso, e aí ele tem aquela grande frase, né? Podem prender meu corpo, mas a minha alma jamais. Né? Rebeca, agora é com você, querida, e com as pessoas. Vamos ver, o pessoal até estava comentando, falaram muita coisa. Esperança, saber esperar, né? Fiquei com essa coisa do apesar de, né, Adriana? Porque eu acho que a gente está vivendo uma situação, né? Que acho que nunca foi tão, acho que nunca tem sido tão importante esse apesar de a gente contar com as nossas capacidades internas, com os nossos recursos, as nossas esperanças, né? Sim, Então, sim. E essa capacidade interna que você está falando que a gente precisa contar é alguma coisa que vai se constituindo na experiência. Ninguém passou por isso. Na nossa geração, e na geração dos nossos pais, né? Dos nossos avós, sim, as guerras, as coisas difíceis que eles viveram, mas nesse período, ninguém viveu. E como é que a gente pode saber o que está acontecendo? É a partir de suportar a experiência, suportar a realidade como ela está sendo, né? Porque uma coisa no ser humano é muito importante, a vida prevalece. Se a gente pensar em todas as tragédias que nós assistimos em filmes, não vivemos, ou que a gente vê acontecendo, seja na Síria, seja onde for, as pessoas sobrevivem. E os refugiados, né? Quer dizer, as pessoas sobrevivem, elas se atiram no mar. Por quê? Para sobreviver, né? Então, nós estamos confinados para sobreviver, nós nos cuidamos para sobreviver. A gente não sabe. Eu recebi um vídeo outro dia muito interessante que falava assim,
que a pessoa tinha que ficar confinada, mas que o vírus as pessoas tinham que pegar o vírus e tal, e tal. E é assim, isso, aquilo, né? E ela falou, Realidade mais desfocada. Então, que realidade mais desfocada essa nossa, né? Eu acho que eu nunca me senti tão sem saber, né? A gente tenta enxergar um pouco lá na frente, a gente não consegue, assim, né? Bom, não sei também se a gente... Eu acho que assim, as nossas rotinas, as nossas organizações dão uma falsa ideia de que a gente sabe o que vai acontecer amanhã, né, Adriana? exatamente, Mas agora, é, mas viver na incerteza, né? É uma experiência muito difícil, mas a sobrevivência e a realidade é soberana, não é? Então, eu acredito que essas experiências que vocês estão promovendo, lives, troca, poder estar perto da maneira que for, vai preenchendo também o nosso espaço interno, a nossa alma de esperança. Então, a realidade, ela nunca é certa, né? Só que agora a gente está com tudo aquilo que a gente sempre viveu jogado na nossa cara, né? De alguma maneira, a gente nunca teve certeza de nada. Quando você vai adoecer, quando você vai morrer, quando você vai... Não dá para saber. Mas é que agora a gente está convivendo com essa incerteza, né? E com uma dor grande, né? De pessoas que estão adoecendo, de pessoas que estão morrendo. Então, a gente não está feliz. Há uma tristeza que nos acompanha, há um luto, um processo de luto que a gente está vivendo. Mas tem coisas que a gente só vai saber depois que passar, né? Que a gente tem que simplesmente continuar, sim. né? E eu tenho a impressão que quanto menos a gente sabe, mais a gente vê alguns processos de pessoas com verdades absolutas, né? Então, é isso, sei lá, né? É isso, está acontecendo aquilo, né? E quando, na verdade, a gente não sabe. Então, isso, né? Tolerar não saber é uma questão que, bom, depende da mente de aguentar isso, e algumas mentes não aguentam, né? E criam aí verdades absolutas e delírios, enfim, né? E a necessidade, né, Rebeca, que eu me lembro uma vez que quando eu fui para a Itália, eu passei por um terremoto, né? E eu lembro que quando eu voltei, eu fui para análise e contei a experiência do terremoto, né? Que não passei por um terremoto, passei por um tremor, digamos bem assim. Estava tendo terremoto lá, mas eu passei por um tremor. E aí meu analista falou assim: pois é, eu não posso imaginar o que você passou, porque foi você que passou, né? Porém, eu posso me aproximar muito, né? Esse me aproximar muito é a empatia. E é o que a gente precisa ter. Porque eu ontem ou antes de ontem recebi a notícia de que uma pessoa conhecida está internada com Covid. O mais próximo que eu já soube. Eu não sei o que é estar internado com respirador. Eu posso imaginar, mas a condição empática de me aproximar da experiência, no mínimo tem que me dar, ou eu tenho que oferecer ao outro um profundo respeito e pesar, né? Não é porque eu não sei o que é exatamente que eu não vou respeitar e promover acolhimento, né? Da forma que for necessária. Então, quando todo mundo pede, respeitem, é porque viveram aquilo, né? A gente não precisa passar exatamente, né? Mas eu só vou saber de fato, né? Se eu passar. Mas eu posso ver e ter compaixão, né? Então, são esses elementos que prevalecem, né? Que devem prevalecer nessa realidade. Porque aí você sai do aspecto narcísico para poder estar em contato com o todo, com o grupo. Então, o Bion fala, né? Quer dizer, o equilíbrio entre o narcisismo e o socialismo. O narcisismo são todos os meus impulsos que têm que ser realizados. Os meus desejos, as minhas vontades, né, próprias, individuais. Porém, eu tenho que fazer um acordo com de quem eu dependo. Eu dependo de você. Né? Eu não estaria fazendo essa live se você não existisse, se expansões não existissem, se as pessoas não estivessem ali
falando com a gente, mostrando que estão perto. Então, essa questão, né, de você poder estar em contato com o grupo só é viável quando a gente tolera, né? Tolera a experiência, tolera a frustração. Senão você se evade, você foge, entra em negação, né? Sim, sim. Entra em negação, não está acontecendo nada. É. Então, Que é claro, até uma. fala. Não, que eu acho que é uma negação que, em parte, por exemplo, né, da gente morrer ou de perder alguém, em parte a gente precisa fazer no dia a dia, né? Agora, nesse momento, a gente está com isso, não tem como negar, embora a gente veja, né, muita gente aí não suportando essa realidade, né, e negando, enfim. Adriano, eu queria que você falasse um pouquinho. Como é que a gente pode ter mente própria, né? Para a gente pensar mente, porque assim, eu fiquei pensando assim, né? Bom, tem meu mundo interno, tem o mundo externo, o olhar que constitui, então aquela cineasta que é olhada de um jeito, né, ruim e transforma aquilo e foi construindo a história dela. Então, como é que a gente vai construindo a nossa mente para pensar nessas coisas, né, sem distorções lá de fora, sem tantas distorções aí, né, internas, enfim. É. Então, sabe, você me fez pensar numa cena da minha infância que eu acho que todo mundo passou, né? Que é aquela criancinha. Eu ia até o fundo do corredor do apartamento que eu morava, abria o armário de bolsa e sapato da minha mãe, enfiava o sapato dela e saía andando como se eu fosse ela, né? Só eu também fazia isso. Não é? A gente faz, né? Então, mas essa experiência, então, é uma imitação, né? Quer dizer, eu estou imitando minha mãe, né? Com as coisas que eu acho que ela tem, que são bonitas, são coisas, né? Mas acontece que não são só coisas, porque eu tenho um desejo interno que me movimentou até o armário e que me fez pegar aquele sapato e querer ser igual, né? Então, eu acho que ter mente própria depende desses dois movimentos, né? Tem uma mãe que tem um armário. Estou falando metaforicamente, né? Sim, Tem uma sim. mãe que tem É elementos que internos, né? E tem o desejo de ir até lá e usar, né? Com amor, com condições, com pensamentos, usar criativamente, né? A questão que o Bion fala da grade, do desenvolvimento do pensamento, de como a gente usa aquilo que a gente vive, é fundamental, né? Para a gente poder desenvolver a nossa capacidade de pensar por si mesmo, né? Então, eu não sou uma autocriada, né? Quer dizer, eu não me crio por mim, eu preciso usar elementos externos para me rechear, né? Eu vou ser alimentada pela verdade da experiência que eu vou viver. Eu posso distorcer. Se eu distorcer essa experiência, eu já não consigo desenvolver a mente própria, como a gente já falou. Porém, se eu me alimentar da experiência real, verdadeira, e puder usá-la, eu a torno minha. A partir do momento que eu coloquei o sapato da minha mãe, foi o meu jeito de colocar, né? Provavelmente minha irmã fez isso ou não, mas do jeito dela. E cada uma vai, através da própria constituição, usar os elementos que estão disponíveis para o crescimento psíquico, para o desenvolvimento do pensamento, para aquilo que pode fazer com que depois eu entre em contato com todos os meus elementos, como a gente falou, né? Aqueles que do dia que eu queria quebrar o sapato da mãe e o dia que eu quero reconstruir esse sapato ou preservá-lo, que são todos esses elementos que vão recheando, né? O meu mundo vale interno. lembrar, vale lembrar que tem tudo isso dentro, né? Tem um querer usar o sapato e tem um que ódio desse sapato. Tem tudo isso junto, né? É. Tem uma pessoa aí que comentou uma coisa legal, que ela falou assim, ó, importante que essa mãe não deixe o armário trancado. Precisa estar disponível. Então, é exatamente a disponibilidade daquela mãe do experimento que eu falei, né? Do experimento do penhasco visual. Quer dizer, a mãe tá lá.
Exato, quer dizer, não dá para deixar o armário trancado, usando isso metaforicamente, né? Ter o contato com a necessidade do bebê, com a capacidade de observar esse bebê, de estar disponível a esse bebê. Não é uma disponibilidade idealizada. Isso não existe. Disponibilidade, o armário devassado, toma que é seu. Então, à medida, né, de que os pais vão mantendo a privacidade deles, vão sendo disponíveis para o encontro com o bebê, com a criança, com o outro, podendo deixar, inclusive, um espaço para que aquele bebê se frustre, né, que a criança seja frustrada e possa buscar o caminho próprio dela, né? Porque senão também, numa hiperdisponibilidade, eu posso maquiar essa realidade e impedir o desenvolvimento da criatividade daquele que vai ter que se angustiar de não ter para ir buscar, não é? Sim, sim. Então, são Isso. muitos elementos, né, que tem a ver com uma complexidade, né? Uma complexidade em ser, né? E eu acho que mais do que tudo, se perceber, né, no encontro com o outro, né? Aqui, ó, a Silmara tá falando assim, que o Oliver Sacks fala da emoção separada da imagem, quer dizer, isso é muito bonito mesmo isso no documentário, né? Quando ele vai falar de uma doença, né? Eu não lembro o nome, não sei se você lembra, Rê. Você O nome lembra? não lembro, não, mas é uma doença em que a pessoa não consegue, ela separa, ela não reconhece, né? A imagem da pessoa que é. É como se ela não tivesse mais dentro dela essa experiência com a pessoa. Né? Porque ela perdeu a capacidade de se emocionar. Então ela tem memória, não é como o Alzheimer. Ela tem memória, ela sabe, eu olho para você, mas como a minha ligação emocional com você se rompeu, você me é estranha. Eu sei que você está aí, eu sei que eu conheço você, mas eu não te reconheço internamente. Eu fico me sentindo perdida, confusa, né? Então, a grande confusão psíquica é a falha no reconhecimento das emoções, né? E que terrível, porque o que nós somos, se não produto dessas experiências, dessas ligações, dessas emoções, né? Pensou que terrível essa doença. A doença de... A Silmara colocou. Capgras, não sei. Mas é terrível, né? Assim, Uhum. bom, bom, gente, não sei se alguém tem mais alguma questão, Adriana, você pensou mais alguma coisa? Tem tanta coisa para a gente conversar que até que a gente até se perde, né? Então. Tem o Wim Wenders, né? Ele fala coisas tão lindas, né? Ele começa falando que a gente não vê só com os olhos, né? A gente vê com o estômago, a gente vê com os ouvidos, né? Acho que como o olhar é uma experiência completa mesmo, né? É uma coisa, a alma com tudo que a gente tem, né? Sim, e é muito legal, né, a gente pensar que tudo isso está ligado a essa capacidade, né, da gente poder ter uma diminuição da onipotência, né, do saber absoluto da onipotência, porque o pensamento, ele não é julgamento. Quando eu estou ali para julgar alguém, para fazer um inquérito, para buscar o certo e errado, eu não estou me relacionando, né? Eu estou numa relação maniqueísta, eu estou numa relação de um processo primário, né? Que a gente chamaria da parte psicótica da personalidade, né? Eu estou inibindo o pensamento alheio quando eu julgo, né? Quando eu posso observar, eu não preciso julgar, né? Se eu estou observando algo, eu posso gostar ou não gostar de algo, mas é diferente eu dizer que aquilo ali não serve, né? Aquilo não serve para mim, porque eu tenho o direito e livre-arbítrio de não gostar.
Agora, é muito importante que essa mente própria, o desenvolvimento da capacidade de pensar, tenha proporcionalmente a ver com a diminuição da onipotência, do pensamento onisciente e onipotente, não é? Seria Porque um isso é pensamento crueldade. Sim, fechado, você... outra coisa livre, né? Sim, o julgamento, a onisciência, a onipotência, ela é cruel, né? Então, aqui tem uma pessoa falando que achou muito interessante o depoimento da filha sobre o pai cego, que ela queria aprender a ler para poder ler para ele. Então, veja, né, quer dizer, a qualidade psíquica dessa menina, né, e desse pai, Esse né? pai também. É lindo, né, aquele movimento, né, onde não tem, de fato, uma presença do terror pela falta, né? Há uma suportabilidade de uma impossibilidade do pai, né, de enxergar com os olhos, mas ele tinha uma capacidade, uma sensibilidade. Lembra que ele decorava os trechos das ruas, Sim. né? Ele Pelo indicava, né? barulho, né? Isso, pelo barulho, pelo movimento, né? Assim, pela subida, né? Se o carro subia ou descia, né? Ele foi Sim, desenvolvendo isso. sim, exatamente, né? Então, aí, essa que é a experiência de fato, né? Que nos coloca diante da realidade, né? A cegueira daquele pai era uma cegueira concreta. Da Concreta, forma é. que ele mostra, ele tinha um olhar interno e uma Sim. capacidade de enxergar quem estava com ele muito maior do que muita gente que consegue ter esse órgão sensorial, Que não enxerga, que não... isso, intacto, né? Intacto. Rodrigo, tem uma questão aqui, ó. O Oliver Sacks fala da diferença do olhar visível e o olhar invisível. Qual é a diferença entre um e outro para você? Acho que um pouquinho que você está falando, né? Acabei... Olha, gente, é incrível, né? Quer dizer, eu acho que é tão bonito isso, porque o invisível ele pode estar dentro desse sistema que a gente falou, da filha com esse pai, né? Quer dizer, o olhar concreto, o olhar visível, eu preciso de um outro olhar, né? Que seria esse da minha capacidade de captar as emoções, as necessidades do outro, para poder significar a experiência. Sem significar a experiência, eu não tenho condição de ver além, né? Porém, tem também uma invisibilidade, quer dizer, a gente está falando de uma mente capaz, né, com condições como esse pai, de se relacionar afetivamente. Porém, a gente também não pode esquecer que tem um outro invisível que é o alucinatório, né? Que também existem alucinações invisíveis, né? Por exemplo, você não precisa necessariamente ver um jacaré na parede, mas você pode ver um sentimento no outro que não existe. Você também pode, voltando à questão do julgamento, imaginar que você sabe o que o outro está sentindo, sem antes perguntar o que a pessoa está sentindo, né? Quer dizer, para eu saber o que se passa, eu tenho que perguntar. E olhe lá, eu vou saber, porque às vezes a pessoa também não sabe. Então a gente cai de novo, né? Nessa questão da dúvida, da incerteza, dos paradoxos, né? De Que aguentar tudo isso para poder então enxergar a realidade, né? Dri, sim. tem uma pessoa que pediu para você comentar um pouquinho sobre os encontros de alma nas janelas abertas da Itália. E os Ah, cantos, oh, que lindo, olha só, e os cantos de esperança entoados por eles durante a pandemia. que lindo! Que lindo! Eu queria que essa pessoa comentasse isso. O que, Reis o que você Gavioli. leu? Hã? Quem é? Quem Reis é? Gavioli. Reis Gavioli, não sei, acho que aqui pela foto não dá para ver, mas que lindo isso, né? Acho que podemos pensar o que, que a distância física, né, pode estar promovendo aí para as almas, né? Assim, E aí é aquela história. Eu tenho um amigo que é, que é analista que uma vez disse para mim assim, né? Nossa, seria tão bom se eu soubesse cantar.
ele é uma pessoa extremamente sensível, assim, né? E que a gente pode pensar no que é a arte, né? Eu gostei dessa pergunta porque eu me remeti lá àquele texto do Freud, de 1911, dos dois princípios do funcionamento mental, né? Onde o encontro do princípio do prazer com o princípio da realidade, o melhor acordo é a arte, né? Sim. Então, todas essas angústias que a gente está passando, que os italianos passaram, que nós estamos passando, quer dizer, quando isso pode ser representado nessa janela da alma virtual, que seja para nós, que chega até nós, naquele domingo que a gente ouviu o André Bocelli cantando e falando, né, da dor e criando. Então, eu acho que é esse trânsito com os aspectos internos, né, da dor, da angústia, da possibilidade de deixá-la um pouquinho de lado para poder criar, se doar para o outro, né? Porque isso que também eu sinto que é muito importante, essa capacidade de doar, né, a sua própria criatividade. Você cria e publica, né? Quando você cria e mantém para si mesmo, né, e está ali em si mesmado, você não compartilha. Não existe a possibilidade de troca recíproca para que a gente seja encantado pela alma do outro, né? Se eu não sei cantar, né, mas eu posso admirar alguém que canta como um rouxinol e isso me levar a um tempo, né, dos nossos avós da Itália. E por aí vai, né, Rebeca? Tem muita coisa linda, né, a respeito disso. Sim, eu estou lendo agora as perguntas e os comentários. A Aline está perguntando como que a gente pensa esse momento em que o olhar é feito através das telas. Eu acho que a questão das análises, né, dos encontros com a família, com os amigos, né? Como é que a gente pode pensar esse tipo de olhar? E eu acho que até eu pensei também assim, como que a gente capta essas experiências? Você estava falando agora há pouco, o que o outro sente, como é que eu percebo, né? Como é que isso pode acontecer se a gente tá né, diante das telas aí, né? A gente tem introjetado a nossa capacidade analítica, né? Eu acho que a forma que a gente recebe o paciente, né, seja presencialmente ou agora virtualmente, né, ela tem a ver com a nossa condição, com a introjeção que a gente tem do nosso método analítico, né, que eu acho, como a gente falou da mãe, bebê, analista, mãe que espera, que esse método ele é introjetado pela própria análise, pela experiência de eu ser analisada, né? Eu acho que para eu poder receber, eu tenho que ter esse método introjetado. Essa reflexão, o que eu senti da minha experiência é assim, essa reflexão, mesmo que na virtualidade, ela está ali com a minha capacidade de... A gente lida com luto, que é a falta do presencial. A presença do corpo, ela é importantíssima. Eu não consigo imaginar que eu não vá voltar a atender presencialmente, né, todos os meus analisandos. É um desejo que eu tenho. Porém, diante dos fatos, né, que são importantes para preservar o outro, me preservar, para que a gente possa ter segurança, porque o Eva, lá da Sociedade de São Paulo, tem um artigo que ele falou sobre o conforto do analista. O analista tem que estar confortável para atender bem. E o analisando tem que estar confortável, não pode estar com medo. Se a gente vai para uma situação onde eu vou colocar meu analisando em risco e ele também vai me colocar em risco, essa relação ela já está permeada por uma interferência muito pior que a virtual. Então, claro que é a posição de cada um. Porém, eu acho que esse método introjetado, ele funciona. E você sabe que nos primeiros atendimentos virtuais que eu fiz, eu tive uma relação muito diferente. Eu demorei para me adaptar com uma questão... Eu fiquei muito cansada no início, não é? Foi cansativo. Eu ligo, espero. Mas é a atenção. A atenção da escuta, né? Você parece que você está o tempo inteiro com aquela mente dentro da tua mente, né? Esse é o contato da escuta, né? Quer dizer, todo aquele distanciamento necessário que a gente falou, né? O corpo ali, o corpo aqui e o encontro, ele se modificou, né?
E a gente foi se adaptando. Dri, eu estava olhando aqui no cronômetro, a gente vai ter que. Tá, estamos no final. Tá, então tá bom. Foi muito bom, Queria, viu? Foi muito queria te bom agradecer. Você mesmo. tem algumas considerações finais, né? Você quer finalizar, mas assim, quero agradecer Sim. muito. A gente teve bastante gente aqui com a gente, Dri, então Que foi muito bom, que bacana. Todo mundo bom. participando e perguntando. Gente, não deu para ler tudo, né? Eu consegui ler alguma coisa aí. Vou tentar disponibilizar o vídeo para depois, né? Quem quiser Tá assistir na bom, nossa tá página. bom, tá bom. Provavelmente a gente vai fazer mais vezes. Foi muito, muito bacana, né? Fez a gente pensar muita coisa. Que bom, Rê, que bom, viu? Foi uma troca deliciosa. Eu agradeço o tanto de expansão que vocês criam, é isso, viu? Muito obrigada de novo ao grupo e espero poder compartilhar mais ideias com vocês, né? E que todos fiquem bem. É um desejo que eu tenho, que eu fique bem e que todo mundo fique bem. Tá bom? Para Vamos nos continuar cuidar, vencendo. vamos nos cuidar e continuar a nos encontrar virtualmente, né? Mas É. continuar a nos encontrar para trocar, né? Um beijo para todos, Beijo. então. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Obrigada, tchau.